Acordei com a notícia de que a escola havia sido cancelada. Tinha só 7 anos. E tudo parecia um feriado qualquer. Mas naquele dia ensolarado depois da tempestade, algo aconteceu. Peguei carona no guidão da bicicleta do meu irmão. E de repente, tudo escureceu. Não houve dor, nem confusão. Apenas o silêncio. E uma visão estranha. Uma menina loira caída no asfalto. Era eu. E alguém estava observando comigo. Na manhã seguinte, à passagem de um furacão por Nova Orleans, o céu estava dividido entre nuvens cinzentas e raios de sol dourados. Havia uma calma estranha no ar. Eu tinha apenas 7 anos, a filha mais nova de 8 irmãos, e naquela segunda-feira a notícia de que as aulas haviam sido canceladas por causa da tempestade caiu como uma bênção. Para nós, crianças, era mais um dia de verão improvisado, mais uma chance de brincar livres pelas ruas. Um dos meus irmãos, 4 anos mais velho, sugeriu irmos até a loja de conveniência da esquina, algo que já tínhamos feito tantas vezes durante aquele verão. Subi no guidão da bicicleta dele sem pensar 2 vezes, e juntos seguimos rindo, com o vento no rosto e o som dos pneus deslizando pelas calçadas ainda úmidas. Nada indicava que aquele dia comum seria o divisor de águas da minha existência. Não lembro do momento exato do impacto, não lembro do carro, mas lembro, com absoluta nitidez do silêncio. De repente, não estava mais no guidão da bicicleta, eu estava acima, flutuando, observando tudo de cima como se assistisse a um filme. Vi uma menina loira caída no asfalto, a perna torcida, o rosto imóvel, uma pequena poça de sangue ao redor da cabeça. Precisei de alguns segundos para compreender. Aquela menina era eu. E mesmo diante daquilo, não havia dor, não havia medo. Havia uma paz estranha, uma compaixão profunda por aquela versão do meu corpo inerte. Logo percebi que não estava sozinha. Atrás de mim havia uma presença. Não era um ser humano como conhecemos, mas sim uma consciência luminosa, feita de cores suaves e energia calorosa. Sem olhar diretamente, eu sabia que aquela presença me conhecia. Sabia quem eu era em essência. E me amava. Juntas assistíamos à cena com olhos cheios de misericórdia. O tempo parecia ter desacelerado. Os sons estavam amortecidos. O mundo visível se tornara uma pintura imóvel, onde tudo pulsava com significado. Cada pedrinha no chão, cada sombra projetada pelo sol, tudo carregava uma espécie de vida própria. Então notei um homem ajoelhado ao lado do meu corpo. Tinha bigode grosso, cabelos encaracolados e usava uma calça boca de sino. Parecia saído de um programa de TV antigo. Ele tremia, e seus pensamentos chegaram até mim com clareza impressionante. Rezo? Faço massagem cardíaca? E se ela já estiver morta? Ele não sabia o que fazer. Nunca havia visto algo tão devastador. Eu conseguia sentir o desespero dele, sua impotência, sua vontade genuína de me ajudar. E isso me comoveu mais do que qualquer outra coisa. Olhei ao redor com mais atenção. O brilho do sangue, as sombras das pedras no asfalto, a luz filtrada pelas árvores, tudo estava mais nítido, mais real do que jamais estivera em vida. Foi então que uma pergunta surgiu dentro de mim. O que aconteceu comigo? E bastou esse pensamento para que eu fosse imediatamente transportada. Agora estava em outro ponto da rua. Vi uma adolescente curvada sobre o capô de um carro. Chorava sem parar. Era ela quem tinha nos atropelado. Suas emoções me invadiram como ondas, culpa, pânico, desespero. Ela sabia que tinha cometido um erro enorme. Não estava autorizada a dirigir ou talvez estivesse em alta velocidade. Mas acima de tudo sentia remorso. E naquele momento, eu a perdoei. Voltei a ouvir vozes. Alguém me chamava. Corre até ela, ela está te chamando. E assim fui levada até minha irmã Terry. Ela era 7 anos mais velha, minha companheira de quarto, minha heroína. Vi seu rosto cercado por amigas da escola. Ela chorava e dizia em voz baixa, eu não consigo ir até ela, é demais para mim. Pela primeira vez, vi sua vida com total clareza. A pressão de ser a filha responsável. Os olhares que recebia por usar uniformes de segunda mão, o esforço constante para manter a casa em ordem. Vi o ressentimento que sentia por mim. A caçula que não precisava lavar pratos, que não tinha obrigações, mas também vi algo maior, vi seu amor, seu cuidado silencioso. E entendi que o silêncio de uma pessoa pode esconder batalhas que ninguém mais vê. Naquele momento, pairando entre a vida e o além, eu a compreendi profundamente, e a amei como nunca antes. Ela não conseguiu vir até mim naquele momento. Não por falta de amor, mas porque a vida tinha sido dura demais com ela. E isso era algo que eu finalmente entendia. Mas uma nova pergunta já nascia dentro de mim. E a mamãe? E foi esse pensamento que me levou ainda mais fundo. Assim que pensei na minha mãe, fui levada por aquela mesma força silenciosa que me guiava por todo o espaço entre mundos. E então a vi. Ela estava ajoelhada ao lado do meu corpo caído, com as mãos trêmulas, os olhos vermelhos de desespero, e uma energia que eu reconhecia como sendo a mais pura forma de amor que já havia sentido. Minha mãe
Com apenas 35 anos, mãe de 8 filhos, exausta mas incansável, ali estava ela, implorando por mim, e naquele momento, algo aconteceu comigo. Vi além do corpo dela, além das palavras que ela dizia. Vi sua história, vi sua infância, marcada por silêncios que nenhuma criança deveria carregar. Ela havia sido criada por um tio. Nunca questionei isso na vida terrena, mas ali tudo era revelado. Havia tristeza, abandono, medo. Vi a vergonha silenciosa que ela carregava por ter se tornado mãe tão jovem, os olhares da família, os julgamentos, os sacrifícios nunca ditos. Mas também vi sua força. Vi como ela estava sempre acordada quando eu abria os olhos pela manhã e ainda acordada quando eu os fechava à noite. Nunca a vi descansar. Nunca a vi dizer não posso. Era como se o tempo não se aplicasse a ela. E agora, ela estava ali, tentando convencer os paramédicos que hesitavam. Era 1974 e não havia oxigênio disponível. Ela sabia que eu precisava disso para sobreviver, mas ninguém a ouvia. Ela implorava com os olhos, com a alma, e eu sentia o desespero dela invadir meu ser como se fosse meu. Vi suas mãos alcançarem um bebê, eu mesma, e senti o toque, o cansaço, a entrega. E mesmo assim, o amor. O amor dela não vinha com condições, não vinha com pausas. Era um amor que sustentava, que curava, que me chamava de volta. A presença luminosa atrás de mim permaneceu ali, silenciosa, observando tudo. E então o cenário mudou. Estávamos em um campo. Havia flores silvestres por toda parte. Algumas com espinhos, outras com cores tão delicadas que pareciam feitas de luz. E no meio delas, uma flor branca. Branca como nenhuma outra. Isolada. Eterna. Aquela flor era minha mãe. A presença me mostrou, sem palavras, que ela era uma alma rara, pura, boa, que o mundo havia ignorado sua luz por muito tempo. E ainda assim, ela florescia, em silêncio, em sacrifício, em amor. Eu estava diante da escolha, seguir adiante para onde tudo parecia paz e leveza, ou voltar para aquele corpo pequeno e ferido, para a dor, para a carne. Mas como negar uma mãe assim? Como virar as costas para alguém que me deu tudo? O simples desejo de retornar foi suficiente, mas antes de atravessar de volta, a presença me disse algo, sem som, mas com poder. Guarde seus pensamentos, eles moldam a sua realidade. Aquilo não era uma metáfora, era uma lei universal. Eu tinha sido guiada por pensamentos. Minha curiosidade havia me levado à minha irmã, minha empatia, à adolescente que me atropelou, minha saudade, à minha mãe, e agora, meu desejo de voltar estava me trazendo de volta. A transição foi súbita. Quando percebi, estava deitada em um leito de hospital. O primeiro detalhe que notei foi o teto. Um teto bege, com barras metálicas cruzando placas foscas. E naquele teto simples, vi beleza. Uma beleza que nunca havia percebido antes. O mundo tinha mudado. Ou talvez eu tivesse mudado. Não havia mais o ruído constante da mente, os pensamentos barulhentos que invadem sem pedir licença. Tudo estava limpo, silencioso, presente. Meu corpo ainda carregava marcas visíveis, uma cicatriz na testa. Mas por dentro, era como se tivesse sido recriada. Os médicos estavam perplexos. Meu irmão, que estava comigo no acidente, havia quebrado diversos ossos. Ficou meses em recuperação. Eu? Apenas um corte superficial. Nenhuma fratura. Nenhuma lesão grave. Eles não conseguiam explicar. Mas eu sabia. O sopro que me trouxe de volta também trouxe cura. Não só física, mas espiritual. Desde então voltei à vida. Mas com novos olhos. Comecei a ver as pessoas de outra forma. Ao olhar para alguém, eu já não via apenas o que era visível. Eu via o que estava por trás do silêncio. Via o cansaço nos ombros de uma mãe no supermercado. Via a raiva como disfarce da dor. Via a criança ferida escondida atrás de sorrisos forçados. E mais importante, via o amor. Um amor tímido, às vezes exausto, mas sempre presente. Percebi que cada um carrega consigo histórias que os outros não conhecem. Que há batalhas travadas em silêncio. Que há dores antigas disfarçadas de pressa. E que, em algum nível, todos estamos apenas tentando voltar para casa, para aquele lugar onde a luz nos conhece, onde somos amados sem precisar provar nada. E é por isso que, desde aquele dia, nunca mais fui a mesma, porque entendi que o que nos salva não é a ausência de dor, mas a presença do amor, seja na forma de uma mãe ajoelhada, de uma irmã silenciosa, de um estranho em choque, ou de uma consciência que nos observa de longe, apenas esperando que a gente escolha voltar. E por sorte, eu escolhi. Alguns retornam com visões celestiais, outros com mensagens espirituais. Mas Catherine voltou com algo que poucos percebem, a habilidade de enxergar o invisível, a dor por trás do silêncio.
o amor escondido nos gestos simples, o cansaço que ninguém admite sentir. E talvez isso seja mais sagrado do que qualquer luz no fim do túnel, porque às vezes o verdadeiro milagre não é o que vemos do outro lado, mas o que passamos a ver do lado de cá.